Olá, seja muito bem-vindo ao canal Oração, Fé e a Lei da Atração. Eu sou o Renato, narrador do canal, e tá começando mais um vídeo. O mundo de hoje, com a quantidade infinita de informação que a maioria de nós acaba tendo com essa evolução da internet, é bem complexo o assunto sobre realizar sonhos. Tenho certeza que você, assim como milhares de brasileiros, gostaria de realizar todos eles, não é mesmo? Na parte 3 da história de José, veremos o quão é simples acreditar nos sonhos e, o mais importante, encontrar forças para não desistir. Fique até o fim desse vídeo, pois ele é para você. Mas antes de ir para a parte 3 da história de José, eu peço para que você, como forma de agradecimento, clique em gostei, deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a entender na Bíblia como realizar todos os seus sonhos. Bom, no livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 40, diz assim: José explica 2 sonhos. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: "Por que vocês estão com essa cara tão triste hoje?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que os sonhos querem dizer. É Deus que dá a gente a capacidade de explicar os sonhos", disse José. "Vamos, contem o que sonharam." Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: "Sonhei que na minha frente havia uma parreira, que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei." José disse: "A explicação é o seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui 3 dias, o rei vai mandá-lo soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembra de mim e, por favor, tenha a bondade de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me a sair desta cadeia." A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus, que me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir para a cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: "Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros faziam para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas." José explicou: "O seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui 3 dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois, o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne." 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que o José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, esqueceu dele completamente. Gênesis, capítulo 41. José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas,
que começaram a comer o capim na beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonita e gorda. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grão. Depois, saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boa. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os seus adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: "Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então, o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da prisão. Ele fez a barba, trocou a roupa e se apresentou ao rei. Então disse: "Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar os sonhos." "Isso não depende de mim", respondeu José. "É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, o rei." Aí o rei disse: "Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, e começaram a comer o capim do rio. Depois, saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então disse José ao rei: "Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, o rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo que houve muito alimento no Egito." A repetição dos sonhos quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: "Portanto, será bom que o Senhor, o rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. José como governador do Egito."
O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem com quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Neste momento, eu ponho como o governador de todo o Egito. Então, o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com as roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois, fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abram caminho. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zefanete-Paneia e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos em campos vizinhos. José também ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande quantidade de alimento. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimento. Bom, pessoal, resumindo a parte 3 da história de José, é o seguinte: José revela o significado dos sonhos do chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros lá na prisão. Porém, quando eles saem da prisão, o chefe dos copeiros, o que se mantém vivo, não se lembra de José durante 2 anos. Durante 2 anos, você com certeza teria esquecido de alguém. Fala se não é verdade. Sim, eu sei que você esqueceria. Porém, você no lugar de José também se vingaria quando se encontrasse com o chefe dos copeiros, não é verdade? Poxa, você explica os sonhos de uma pessoa, você ajuda uma pessoa. Aqui no caso, José está ajudando uma pessoa. Não significa se você vai ajudar explicando alguns sonhos ou dando uma força para alguém financeiramente. Não se aplica somente a explicar os sonhos de uma pessoa. Mas aqui, José, trazendo para o mundo de hoje, José ajudou uma pessoa.
E essa pessoa, durante 2 anos, esqueceu de José e logo depois se lembra de José. E José, na sua hora de poder vingar, José mesmo assim não se vingou. José era uma pessoa muito temente a Deus, sabia da palavra, Deus estava com ele em tudo que ele fazia e ele chegou a ser governador do Egito, ajudando assim a explicar os sonhos do rei, ajudando assim também os 7 anos de fome que Deus tinha falado com o rei que ia acontecer no Egito. José foi posto como governador. O homem mandava em tudo. Quem mandava mais que José era somente o rei. Ou seja, José foi traído pelos seus irmãos lá no capítulo 1. José foi preso injustamente no capítulo 2. E no 3º capítulo, José virou governador do Egito. O que esse capítulo deixa de lição para nós é que, apesar das pessoas esquecerem da gente, apesar da gente passar as dificuldades do dia a dia, não devemos nunca desistir da palavra de Deus, desistir daquilo que Deus tem na nossa vida, desistir de conversar com Deus, nunca se revoltar com Deus. Muito pelo contrário, devemos confiar no caminho que Deus tem pra gente, devemos confiar naquilo que você sente no seu coração e nunca também se vingar. Quando você tiver uma oportunidade de se vingar, não se vingue, pois isso você vai estar falando através das mesmas linguagens que as pessoas que esqueceram de você. Eu vou ficando por aqui e bom, se eu te ajudei com esse vídeo, eu tenho certeza que você vai pensar diferente daqui para frente. Então, se eu te ajudei, deixe o seu gostei aqui embaixo. Inscreva-se aqui no canal para você não perder os próximos capítulos que eu vou trazer aqui também, tá bom? É isso, até breve. Tchau!